Agora sim. Oi, Osman, boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo certo. Ai, que bom. Então, Osman, boa tarde, viu? Obrigada aí por ter aceitado o meu convite. Né? Para quem não Uhum. sabe, o Osman, ele está falando lá de Manaus, né? Inclusive o fuso horário, ele é diferente daqui da nossa região, do Nordeste, do Sudeste. Então, já fica aí um pouco mais de diferença, né, Osman? Fica. Agora aqui em Manaus são 16 horas. Pronto, agora aqui já são 17. Então vamos lá. Osman, primeiramente eu vou falar de mim rapidamente, tá? Que tem o seu Uhum. público também, né? Que deve estar assistindo a Legal. gente. Então, Uhum. eu sou a Priscila Batistão, eu sou técnica de segurança do trabalho há algum tempo, né? E aí eu estou começando também a fazer lives para estar compartilhando, né, com o meu público, com o público também dos convidados, para a Uhum. gente estar compartilhando aí conhecimentos, compartilhando coisas boas, coisas positivas, tá? Então, Osmo, eu Uhum. gostaria que você também falasse um pouquinho, né, de você, um pouquinho da sua carreira, como é que você começou, o que é que você trabalha hoje. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho que é muito válido a gente poder compartilhar tudo que a gente aprendeu, as nossas experiências, algumas ratadas que a gente tem dado também por essa nossa jornada. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e falando um pouco da minha história. Bom, então, como a Priscila comentou, meu nome é Osman, mas podem me chamar de Neto, fica mais fácil de lembrar. Eu tenho 14 anos de experiência na área de segurança do trabalho. Eu comecei como técnico de segurança. Basicamente, eu trabalhei nas indústrias de metal mecânica e eletrônica. Então, comecei na Samsung como estagiário, depois fui para Honda, BMW, Samsung de novo, só que na parte já como engenheiro de segurança. Trabalhei um tempo na Whirlpool e agora eu estou no CIDIA, que é um instituto de tecnologia. É bem diferente do que a gente está acostumado, porque vivência de indústria são galpões, linha de produção, e agora eu trabalho num prédio. Só que isso não torna o ambiente menos preocupante, porque você precisa fazer uma remoção segura das pessoas, uma evacuação rápida. Então tem algumas peculiaridades que te dão alguns desafios que são bem legais, e é uma experiência muito boa que eu estou tendo agora nesse momento. Bacana. Então, gente, ó, o Osman aí, né, ele tem aí uma carreira também bem consolidada na área de segurança do trabalho. Eu tenho certeza que ele vai poder trazer para a gente aí muita informação legal, principalmente o inglês, né? Independente da área, né, Osman, de ser segurança do trabalho ou não. O Uhum, inglês, uhum. ele é importante hoje em qualquer carreira, né? A gente tem hoje aí empresas multinacionais no Brasil. Cada vez mais está chegando muito mais empresas. E elas estão Uhum. exigindo o inglês aí, realmente, pelo menos você saber se comunicar, porque às vezes as pessoas elas confundem o inglês fluente, né? O inglês fluente, Sim. segundo uma professora que é brasileira que está lá fora nos Estados Unidos, eu venho acompanhando ela nas redes sociais, a Érica Belmonte, ela informa Uhum, que quando se conheço. fala inglês fluente, conhece ela? Ela é ótima. Sim, Porque quando se fala inglês fluente, não é você falar igual nativo, né? Porque o isso. nativo ele vai falar 100%. Da mesma forma Uhum, que vem estrangeiros para cá, eles não vão falar português como nós. Mas exatamente. ela fala o seguinte, olha, o inglês fluente, para quem não é nativo, é você saber se comunicar, né? Saber ler, saber escrever e saber se comunicar e ser também entendido. Porque por Uhum. muitas vezes a gente não fala, eu sou fluente, mas às vezes não tem aquela consideração de se comunicar, né? Total, Priscila. Tá coberta de razão, cara. Na verdade, muita gente deixa de falar por ficar pensando no que os outros vão pensar. A real é essa. E quando você está, principalmente no ambiente de indústria, você geralmente faz um reporte para algumas pessoas que não são brasileiras, mas a maioria das vezes você está conversando com brasileiros também. Então a gente passa muito tempo preocupado em refinar, em melhorar, mas pouco tempo efetivamente no campo de batalha. Então, assim, falando, errando, ajustando, mas ali no front, sabe? Então, o que você está comentando é exatamente o que acontece. Não importa se você fala um pouco errado, ou o pessoal fala muito de sotaque, né? Isso, na verdade, Sotaque é.
é o tipo de coisa que você não deve nem considerar. O que eu já trabalhei em empresas americanas, coreanas e alemã e japonesa. Então, na real, o que a pessoa quer, no caso o gestor, o diretor da planta, ele quer se comunicar. Ele quer passar uma orientação, ele quer que as pessoas entendam e que elas possam executar o que ele está pedindo. Basicamente isso. O refino, eu já, somando as empresas que eu já trabalhei que eu utilizei em inglês, o refino ele é nosso, sabe? Essa crença que a gente tem, ou esse preconceito, talvez, de achar que tem que ser perfeito. Então, isso é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda, na real. Ah, com certeza. Então, Osman, fala um pouquinho para a gente como é que você aprendeu inglês, se você aprendeu inglês por causa do trabalho, se foi interesse Uhum. seu, como é que despertou essa necessidade de inglês que, querendo ou não, né, casou com a sua vida profissional? Sim, E quais foram sim. as dificuldades também que você teve no início? Exatamente. Então, falar um pouco de como eu aprendi e tal. Bom, eu aprendi inglês em 2003, 2004, lá no ensino médio ainda. Era uma escola bem tradicional, então o foco dela era em gramática, bem na forma como ainda hoje muitas escolas fazem. E a grande questão é que, depois que eu terminei o curso de inglês, né, que ele durou mais ou menos um ano e Sim. meio, a grande questão é que muita gente ela começa a fazer inglês já pensando quando vai acabar. Eu vou até falar um pouco disso mais para frente, mas inglês é igual atividade física. Não existe eu vou acabar tal dia. Quem frequenta academia sabe, se você perguntar para a pessoa que frequenta academia, se diz assim, você vai malhar até quando? Não existe até quando para ela. Ela incorporou aquilo no estilo de vida dela. Estudar inglês ou ter o contato com o idioma é basicamente a mesma coisa. Você precisa ter o contato com o idioma sempre. Então, depois que eu terminei o curso, eu continuei consumindo materiais. Então, aquela informação, ela quase ou bem pouco, ela foi esquecida, né? Porque eu mantive aquilo, trabalhando com aquilo, né? E existe um fato curioso, que isso tanto me ajudou. Eu terminei em 2003, 2004, quando foi em 2005, mais ou menos, já tinha terminado meus estudos. Aqui em Manaus nós temos uma praia chamada Ponta Negra, e a minha irmã vendia comida nessa praia. E tinha um calçadão e tal. E aí uma vez eu estava lá e tinha um casal de gringos, e eles estavam de férias e tal. E eu estava lá nesse dia. E aí ela não sabia, ela não sabe falar inglês, ela me chamou e falou assim, cara, me ajuda aí porque eu não sei explicar para eles. Aí eu comecei a conversar com eles e comecei a explicar os tipos de comidas que nós tínhamos, eu pedi para eles se sentarem e começamos a desenvolver uma conversa ali. E aquilo começou a me chamar a atenção para essas coisas. Peraí, mas se eu nunca fiz conversação, se eu não fiz intercâmbio, se eu nunca viajei, sabe, nunca fui. Manaus é bem perto de Venezuela, então a gente briga muito aqui que a gente nunca foi nem para Venezuela, que é bem perto de Manaus. Então, como é que eu consigo conversar em inglês? E aí eu comecei a entender que existem algumas coisas, que eu vou falar também mais para frente, que mais atrapalham, no caso, alguns mitos, né? Que as pessoas acham que precisa fazer intercâmbio, por exemplo, mas a grande questão é que quanto mais você continua a revisão, quanto mais você continua estudando sentenças, uma hora você naturalmente começa a formar frases. E aí a conversação ela flui naturalmente. Você não entra, não, agora eu vou começar a conversação. Não, ela é um processo natural. Isso que a gente está conversando aqui não é nada mais e nada menos do que um monte de frases que a gente já aprendeu algum dia na nossa vida. Isso faz com que a gente monte pequenos diálogos, alguns raciocínios e nos permite e nos dê a capacidade de conversar. Então foi Muito assim bom, que eu nada aprendi. mais do que a prática, né, Osman? Exatamente, exatamente. Eu falo isso muito assim para eu mesma na minha vida, para minha filha, para pessoas que estão próximas de mim, no trabalho. Gente, tudo é prática, independente do que você faça. Né? Para você ter uma Uhum, boa alimentação, você tem que praticar todos os dias. Para você ter um corpo mais saudável, né? Você tem que fazer exercício todos os dias. E todos os dias a gente vai criando, né? Aos degraus uhum, a gente vai galgando aí o nosso objetivo, né? Cada uhum, degrau a gente vai e é para a vida inteira. E Osman, exatamente. fala para a gente um pouquinho como é que foi a sua primeira experiência trabalhando numa empresa que exigiu o inglês? Como é que foi para você esse contato direto aí com a realidade mesmo, né? Aquela realidade, nossa, e agora realmente eu preciso me comunicar. Como é que foi essa experiência para você?
Legal. Ela foi uma experiência interessante porque a primeira empresa em que eu trabalhei que exigiu inglês foi uma empresa alemã. Então, na verdade, as empresas que eu trabalhei, nenhuma foi. A única americana que eu trabalhei não me exigiu. Então, sempre foram experiências mais pesadas, na real. Porque, por mais que inglês seja inglês, mas quando o alemão fala inglês, por exemplo, ele fala de um jeito diferente. Então, você tem que meio que se acostumar com a forma como ele está falando. O coreano é a mesma coisa. Então, quando ele vai falar o inglês, não é como um americano fala. Então, isso foi muito desafiador para mim, porque eu precisava ter uma compreensão oral muito boa, que é para poder eu entender o que o coreano estava falando, por exemplo. Para você ter uma ideia, eu estudei um pouco de coreano também, na época que eu trabalhei na Samsung, e o alfabeto coreano é o Hangul. E no Hangul não tem a letra F. Então, por exemplo, na hora de ele falar forklift, que é empilhadeira, ele dizia poklift. Ele substituiu o F pelo P. E às vezes, e algumas palavras que tinha V, ele substitui pelo B. Então você imagina tu ter que entender o que a pessoa está falando, que em inglês já é um desafio, agora em inglês adicionado com uma outra nacionalidade, acaba se tornando um desafio maior. Mas o segredo para que você consiga se adaptar a sua compreensão e começar a conversar, é ter uma base muito sólida do que a gente chama de listening, que é uma base de escuta. Então, quanto mais eu escuto, menos aquilo é estranho para o meu cérebro e mais rápido eu consigo falar. Porque se você entender tudo que a pessoa fala, pelo menos uma resposta curta você consegue dizer. É diferente de agora, de você não entender muito, nem uma resposta curta você consegue. Então, a comunicação ela acaba tendo uma barreira. Então, é fundamental e essencial que você tenha, primeiramente, uma compreensão oral muito boa, que no caso a gente chama de listening, e aí sim você consegue se adaptar mais rápido ao inglês de uma nacionalidade que não seja americana. Beleza, eu vou aproveitar, o Raul está fazendo uma pergunta, Osmar. Ele perguntou se o que é mais importante, entrar na área com inglês básico ou já com inglês fluente? Legal, boa pergunta do Raul. Bom, a maioria das empresas, elas exigem, ou pelo menos o que eu acompanho muito de perfil de currículo, é exigir um inglês intermediário. O que é o inglês intermediário? É a sua capacidade de se apresentar, de escrever um e-mail, redigir um relatório, passar um report para algum gestor seu. Então, acontece muito, por exemplo, quando eu trabalhei na Honda, os diretores e tal, que chamava de staff, eles tinham um tradutor com eles. Já nas outras empresas não existia isso, então era você e o seu diretor. Então, pelo menos um report do que você foi fazer, alguma informação que ele pediu, alguma coisa que ele pediu para você coletar, registrar, isso você consegue com o inglês já básico para intermediário. Então, se você pelo menos já souber disso, você já está apto a entrar em campo. Agora, quanto melhor o seu inglês, mais você consegue explorar as possibilidades que ele vai te trazer. Então, para entrar em campo, pelo menos um intermediário, ou seja, uma capacidade de eu me apresentar, dizer quem eu sou, me comunicar com algumas coisas, ainda que eu tenha dificuldades, mas quando entrar em campo, se você ainda tiver no intermediário, caia de cabeça em cima do inglês, que é para você avançar esse nível e aí conseguir dar alguns reportes melhor. Mas o básico já é porque tudo é muito qualitativo, né, Priscila? A gente fala de níveis de inglês, tanto é que tem empresas, tem escolas que têm níveis diferentes para classificar o aluno, por exemplo. Mas pelo menos se você soubesse, para a gente não rotular intermediário, básico ou avançado, pelo menos se você soubesse a capacidade de se comunicar com algumas frases, alguns reportes curtos e passar alguns e-mails, algumas coisas escritas, aí você já está apto para entrar em campo. Beleza, então explorou bastante aí para Raul, né? E o instrutor Emerson também está fazendo outra pergunta aí. Qual site, assunto ou conteúdo que você indica para a prática dos listening, que você comentou há pouco? Tem algum site específico, algum livro? Né? Porque às vezes as pessoas buscam, né, Osmar? A gente com essa área tecnológica, às vezes a gente fica só afundado aí, aprofundando mais na internet. Mas a gente também deve ter alguns bons livros. Você tem algum aí, além da internet, que ele está pedindo para indicar?
Sim, no caso, o que o Emerson está comentando é a prática do listening, que é aquela compreensão oral que eu comentei agora há pouco. Então, podcast, Sim. no Spotify tem alguns podcasts que são bem interessantes. Então, se você colocar Safety Podcast, vai aparecer algumas coisas que são legais. Mas é muito importante que você pratique o listening com o texto, com o conteúdo escrito daquela informação. Porque se você, por exemplo, se você estiver no nível básico e praticar só o listening, existe um termo que a gente chama de gibberish, que é como se fosse um ruído, é um burburinho, uma coisa que a gente não consegue compreender. Então, se você só colocar, por exemplo, se eu colocar no Netflix e colocar no alemão, por exemplo, eu não vou entender nada. Porque aquele som não é comum para o meu cérebro. Então, o meu cérebro, quando ele vai buscar alguma referência, ele não consegue entender. A partir do momento que eu começo a estudar, mas se eu tiver uma leitura me apoiando naquela compreensão oral, ele consegue captar mais rápido. Eu digo isso porque quando eu estudei japonês, só um aviso, pessoal, eu não falo nenhum dos outros idiomas além do inglês, eu só estudei, primeiro, porque eu estava nas empresas que eram dessas nacionalidades, segundo, que eu gosto muito de estudar idiomas. Então, para entender quais que eram as dificuldades e tal, eu acabei estudando inglês, coreano, alemão e japonês. Mas o fato é que quando eu escutava alguma coisa em japonês, a impressão que eu tinha é que era uma palavra só. Então ele dizia assim, yoroshiku onegaishimasu. Aí eu, não tem espaço não nessa palavra? Mas na verdade tem, pô. É que eu não tinha compreensão do que ele estava falando. Então minha dica pega qualquer conteúdo que tenha, mas que você consiga ou legenda ou arquivos em texto. Os estudos de texto com áudio que eu coloco tanto no meu Instagram como no YouTube, são conteúdos de texto com áudio, que aí a pessoa vai acompanhando. E isso faz com que ela tenha uma percepção e uma compreensão muito mais rápida do que está sendo dito. Isso é interessante o que você está falando, porque os professores, eles indicam isso mesmo, inclusive músicas, né? Você botar no YouTube aí uma música que você gosta em inglês, está ouvindo e está vendo lá como é que se escreve em inglês, a questão das séries, né? Se indicam muitas séries também para a pessoa primeiro começar no português, depois coloca a legenda em português, legenda em português, depois coloca a legenda em inglês, depois só coloca o inglês. Porque aí você vai avançando para você ver o grau que você está conseguindo entender, né? A grande muito questão, legal isso aí. A grande questão que é aquilo que você falou no começo da live, é a gente se importar com o inglês perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que o nosso cérebro se acostume com o que está sendo dito. Então, de cara, a galera tem que consumir conteúdos em inglês com legenda em português. Dublado é legal, às vezes eu coloco quando eu quero, é uma voz famosa de algum cara que eu já conheço e tal. Mas assim, se for para aprender inglês, 100% de conteúdos falados em inglês. E aí você, por exemplo, quando eu terminei os estudos lá em 2003, 2004, eu fiquei assistindo só em filmes, séries e tal, só em inglês com legendas em português. O nosso cérebro, ele busca, como eu falei agora há pouco, várias referências. Então, se você não adicionar novas referências nele, ele não vai conseguir entender o que esse cara está ouvindo aí, que eu não sei o que ele está falando. E aí, quando você adiciona essas referências, aí sim você consegue compreender melhor e aí começa a falar. Maravilha. O Luciano está perguntando como você mantém o seu speaking, é assim que pronuncia? Speaking. Speaking, ativo. Isso. Você pode explicar para quem não conhece, que eu também sou leiga em inglês, né? Show de bola. Você pode explicar para a gente, Osmar, o que seria esse speaking? Legal. Basicamente, nós temos 4 níveis de aprendizado de inglês. Nós temos o listening, que eu falei que é a base para que a gente tenha uma compreensão oral e entenda o que os outros estão falando. Nós temos o writing, que é a nossa capacidade de escrever. E isso é também interessante, apesar de que eu mesmo, quando comecei, não dava muita moral para a escrita, porque eu já sabia escrever e tal, mas ela agiliza o teu pensar na hora de digitar, por exemplo. Então, tem palavras como fighter, F-I-G-H-T. Então, esse GH pode ser que tu trave na hora de digitar. Quanto mais tu pratica a tua escrita, mais tu consegue lembrar na hora de digitar alguma coisa. Então, é uma coisa pouco valorizada, mas é muito importante a prática do writing. A prática do reading também é interessante. Reading é a nossa capacidade de leitura. Então, se você vai apresentar um reporte de acidente, por exemplo, uma vez eu fiz uma apresentação de insalubridade em inglês.
Imagina, insalubridade é complicado de explicar, tu imagina em inglês. Então, assim, tinha algumas caixas de texto para me ajudar, inclusive, a explicar, mas o meu treinamento de reading não era muito bom. Então, eu travava na hora. Sabe quando aquele estudante, colega nosso, que não lia muito bem na escola, ele ia meio travando? É a mesma coisa. Por que ele não lia muito bem? Porque ele não treinava. Então, a mesma forma que a gente precisa treinar, ler bastante, para que a gente consiga ler em português e em inglês é do mesmo jeito. E o nosso speaking, uma vez que a gente começa a ler, como é que eu fazia muito para praticar o meu speaking? Eu escrevia as minhas rotinas. Então, eu acordo todo dia 6 horas da manhã, eu escovo meus dentes, eu vou para a escola, ou eu vou trabalhar e tal. E eu ia lendo aquilo, só que em voz alta. Porque eu me acostumava a pronunciar e a verbalizar as palavras. Então, elas não eram tão estranhas para mim. Porque se eu, por exemplo, quando a gente fala de extintor de incêndio, fogo, que na verdade está na palavra do extintor também, muita gente, e eu também falava fire. Só que fogo em inglês é fire. Então esse é meio caipira, assim, meio bem do interior. Então, se você não pratica essa leitura e essa verbalização, fica só na escuta, na hora de você falar, você não vai conseguir falar muito bem. E fora que, quando você pronuncia ou verbaliza, de novo, você está adicionando uma nova referência para o seu cérebro. Por exemplo, emergência em inglês é emergency. Só que é muito comum a gente falar emergency ou emergency. Por quê? Porque a escrita é mais fácil de se ler em português, né? Exatamente. E o nosso cérebro está buscando a referência de emergência. Então ele fala emergency, como se a sílaba tônica fosse no em, igual como é emergência. Quando você pratica o emergency, aí você está levando a sílaba tônica para o Então fica mais fácil você ir praticando, ir falando e ir se acostumando com isso. Quando alguém te pergunta alguma coisa, where is it the fire extinguisher? Por exemplo, né? Onde é que está o extintor de incêndio? It's in the foundry, ou in the, sei lá, machining ou welding process. Está em algum setor, na fundição, na usinagem, ou processo de solda, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque você está falando. Então, para você, fica muito mais tranquilo na hora de pronunciar ou de conversar. A conversação não é nada mais do que a prática muito bem executada desses 4 pilares. Aquela conversa que eu falei que eu tive tido com aqueles gringos, eu não tinha praticado conversação nunca. Então, como é que eu consegui conversar com eles? Não foi mágica, não é dom, não é nada. É simplesmente treino. Você treina bastante, as coisas fluem naturalmente e você consegue se comunicar. Podemos dizer que são, então, na forma simplificada, né? É o ouvir, o ver, o escrever e o pronunciar. Na verdade... Então, esses 4 pilares, podemos... Exatamente. O ver é o ler. Você está certa. É isso. Exatamente isso. Não, eu estou falando ver no sentido assim, de você, por exemplo, tá ouvindo uma música, né? Aí você vai ver o que você está ouvindo, depois você vai escrever, depois você vai pronunciar, né? Não falando mais simplesinho, né? Sim, porque não, tá certíssima. Os termos em inglês para se falar, a gente está ainda em aprender. Eu ainda estou começando o inglês básico, estou estudando até com Érica. Érica está no processo hoje de inglês 15 em 15. Né? Em 15 dias, ela mesma fala, você não vai sair falando inglês, mas você vai ter uma base para você estar pelo menos sabendo se comunicar. Né? Interessante essa questão, eu vou voltar só para a questão da fluência rapidamente. Um primo de uma amiga minha, ele fez o curso aqui no Brasil, se eu não me engano foi aqui na Bahia mesmo, e ele chegou até o alto nível de inglês. E aí ele foi morar nos Estados Unidos. Só que quando chegou lá, ele não conseguiu nem se comunicar, ele teve que fazer um outro curso específico para poder se comunicar. Isso é muito comum, né, Osman? As pessoas, quando fazem um curso aqui, quando elas chegam lá, elas não conseguem se comunicar direito, até devido a próprio sotaque, porque é o que você falou, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, é o inglês. O inglês que fala na Austrália é diferente, que fala lá na Grã-Bretanha é diferente, que fala no Brasil, porque o sotaque, querendo ou não, ele traz essa diferenciação da frase, por exemplo, né? Realmente a gente escuta muitas pessoas que dizem que
vão para fora, falam bem inglês, mas quando chega lá ficam meio perdidas e tal. Assim, eu não fui, né, eu não tenho nenhuma viagem internacional, então eu posso compartilhar as minhas experiências falando com estrangeiros aqui no Brasil e focado em empresas, né? Então, meu conteúdo ele é totalmente focado para aquilo que eu aprendi e aquilo que eu consigo dizer assim, cara, se tu for aqui vai dar certo. Eu acredito, Priscila, que tenha duas situações aí. Primeiro, a pessoa ela diz que ela fala, mas o quanto ela já testou aquilo, né? O quanto ela já vivenciou aquilo. Ela trabalha falando inglês, ela dá reporte, ela participa de reunião, ela faz apresentações. Você primeiro precisa mensurar um pouco isso daí, né? A segunda coisa é o quanto que ela se priva ou se julga por conta do inglês dela. Então a pessoa, imagina, eu tô chegando nos Estados Unidos, só tem americano, e aí eu fico pensando, será que eles vão entender? Eu fico com um pouco de receio, um pouco de medo e tal. Ela se bloqueia, né? Pode ser que as duas coisas aconteçam. Eu te digo isso porque experiências aqui no Brasil, em processos seletivos, entrevistando outras pessoas, já aconteceu disso. A pessoa dizer, como é que é seu nível de inglês? Não, meu nível de inglês é bom e tal, eu consigo me comunicar. Ah, ok, então pode se apresentar? A pessoa trava. Ela não consegue falar nada, nem quem ela é, nem com que ela trabalha, nem nada. Então, isso é um fato que realmente faz com que ela ache que ela saiba, ou pelo menos que ela talvez até tenha feito o curso, mas cair em campo mesmo. E aí, como eu falei no começo da live, errando, tentando, falando errado, mas pelo menos praticando, aí isso vai fazer realmente um diferencial. Agora, é interessante que quando a pessoa for viajar, ela de fato tem um preparo para viver aquela experiência. Porque aí você está falando de pedir a conta, solicitar, fazer alguma encomenda, ir a alguma loja, alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa, depois que a pessoa aprende inglês, ela sabe os caminhos. Então, ela sabe dica de pronúncia, ela sabe dica de viagem, dica de aeroporto, ela consegue pesquisar várias coisas. Ela não pode simplesmente, como eu falei agora há pouco, inglês não é uma coisa que você começa, termina e nunca mais olha para trás. Inglês é uma constância. Então eu, por exemplo, se tivesse que fazer uma viagem internacional, eu ia me preparar para isso. Acho que o preparo ele é a melhor estratégia que você tem que ter quando você for enfrentar um desafio como esse, por exemplo. Podemos dizer que esse é um dos mitos, né, que você comentou, da pessoa Sim, se travar, porque, não, eu sei, mas eu chego lá e aí eu acabo, não sei nem exatamente. para onde vou. Além desse Exatamente. mito, tem outros aí que geralmente você observa, Osman, falando, né, Então, de nós brasileiros perante a língua? sim, como você comentou, né? A primeira coisa, eu digo nas minhas aulas que o primeiro mito que existe é o mito do intercâmbio. Então a pessoa ela bota na cabeça dela que ela só vai ser fluente quando ela viajar para fora do país. Alguém comentou aqui no nosso chat que o intercâmbio ele ajuda e a pessoa está certíssima. O intercâmbio ele é uma ferramenta para você se aprofundar, para você entrar numa imersão, para você ter É, experiência. você Mas o vivencia, intercâmbio, né? exatamente, 100%. exatamente. Mas eu conheço muita gente que fez intercâmbio e uma das primeiras coisas que fizeram quando voltaram para o Brasil foram entrar numa escola de inglês. Então eu acho que o intercâmbio ele é um refino. E olha, porque se você falar errado e ninguém te corrigir, você não vai refinar, você vai continuar errado. Uhum. Mas ele talvez ele seja um agregador, ele seja um potencializador de você entrar numa imersão, começar a conversar, começar a se comunicar. Mas ele não é uma ferramenta decisiva para você falar inglês, se comunicar, participar de um processo seletivo, entrar numa empresa que exija que você fale. O intercâmbio definitivamente não é esse fator essencial. Ele potencializa, como o Exatamente. Maldias está dizendo. Uma coisa Exatamente. Ele também que eu potencializa. observo muito, antigamente, né, que a gente não tinha essa era aí da tecnologia, das videoconferências, as escolas ela tinham uma didática muito, né, muito fechada. As pessoas só Sim. escreviam ali, aprendiam gramática, mas elas não tinham contato direto, né, com quem Uhum. falava, seja brasileiro ou com nativos. Hoje, aqui, eu não sei aí em Manaus, mas aqui no Nordeste, aqui na Bahia, a gente tem muitos turistas, né? Uhum. Isso ajuda bastante. A gente tem, inclusive, aqui um clube chamado Clube Poliglota, que é um Uhum. clube que totalmente gratuito,
você tem grupos que falam inglês, inclusive até japonês, alemão. Uhum, Então as uhum. pessoas vão gratuitamente e os estrangeiros que vêm para cá, eles querem aprender português, e aí você faz essa troca. Então você Sim, tem realmente um contato com o nativo. Então eu sim. acredito que isso ajuda bastante, porque não adianta você só se infiltrar dentro de uma escola, aprender Uhum, gramática, e depois você, pô, e agora para onde eu vou? Porque até eu entendo o seguinte, Osmar. A gente primeiro, quando era criança, a gente aprendeu a ouvir. Depois que a uhum. gente foi aprender a escrever e a ler, né? Então eu Exatamente, acredito que exatamente. quando a gente tem esse contato com o nativo, ou até por videoconferência hoje, você pode falar com uma pessoa de Nova York, né? Você Uhum, pode fazer uma conexão no LinkedIn com uma pessoa de Nova York, e aí você pode estar trabalhando o seu inglês. Né? Então, isso exatamente. facilitou bastante o aprendizado. Exatamente. E tá certíssima. Um dos mitos que eu ia comentar era exatamente esse, né? Nós Ah, temos primeiro o mito da pronúncia, que é aquele que eu falei agora há pouco. A pessoa, ela achar que o inglês tem que ser exatamente pronunciado e tal. E aí ela fica ou perfeitinho. julgando os outros, ou julgando os outros, ou se julgando. E eu te falo que eu já fiz muito isso. Quando eu entrei na BMW, por exemplo, eu vi as pessoas falando e as pronúncias não eram as adequadas e tal. Só que a galera me dava um banho na hora de falar e raciocinar em inglês. E aí foi quando eu comecei a enxergar que, na verdade, essa questão de pronúncia, esse refino, isso é uma besteira. Na real, assim, é uma besteira para ti que não pode te impedir de falar. É claro que uma vez que você aprende, aí sim você tem que aperfeiçoar. Ele só não pode te impedir de entrar em campo, de começar a falar. Isso. Então, Ele não só pode te esse é o bloquear. ponto. Exatamente. E com relação à gramática, é o exemplo que tu falou da criança. Então, a minha filha, por exemplo, a Fernanda, hoje eu tenho o Bernardo, só que ele ainda está muito, ele vai fazer um ano, então não vale ainda o exemplo dele. Mas o da Pode Fernanda, até ouvir uma musiquinha, né? Bernardo pode até ouvir uma exatamente, música, exatamente. né? Mas o Bernardo, como é que vai funcionar com ele? Como funciona com a Fernanda? Ele vai ouvir tantas vezes a gente falar a mesma coisa, papai, quer, não quer, mamãe, pão, café, água, Que não bolo, vai enfim. assimilar muito. Que aí a princípio não, mas ele começa a ouvir tanto aquilo que aquilo vai começar a fazer sentido para ele. E aí ele começa a falar as primeiras palavras e depois as primeiras frases. Para a gente estudar inglês é a mesma coisa. A gente começa a aprender. O ideal é que a gente aprenda sentenças para saber por que uma palavra está conectada na outra. É, Se a gente aprender só a palavra, fica um pouco sem sentido. Mas com o tempo a gente vai começar a conversar. É claro que para eu chegar nesse nível que eu estou conversando com você, ele demanda tempo, ele demanda exposição e ele demanda costume, principalmente mental, para que você consiga processar essa informação e falar. Mas você, para entrar em campo de novo, né, para você começar a trabalhar, se você tiver ali uma compreensão, ainda que básica, mas que você consiga se comunicar, você já está apto para trabalhar com isso. maravilha. Quais são os pontos que você considera fundamental para o profissional aprender o inglês? Quais são, Ah, dê legal, uns 5 legal. pontos interessantes para as pessoas começarem, né, a se aperfeiçoar. Legal. Eu vou te dar 3 pontos que são fundamentais para você aprender inglês. Assim, 3 pontos que são os Certo. pilares principais para você aprender inglês. O primeiro é a metodologia e basicamente não existe, se for uma escola, uma instituição, um professor de confiança, então não existe certo ou errado. Vamos partir desse pressuposto que todos eles são de confiança, credenciados e tal, ou tenham referências e tal. Então, uma metodologia que você goste, que você curta. Muita gente entra numa escola, ela acha que é uma coisa, mas aí ela acaba vendo que não é para ela. Eu já ouvi pessoas dizendo que não consegue estudar com um professor por causa da voz dele. A voz dele, sei lá, é aguda demais ou grave demais. Então, a metodologia ela é importante porque o professor ele vai ter um método. Então, você tem que acreditar naquele método. Método é igual uma receita de bolo. Você não pode questionar muito. Né? Receita de bolo é assim, eu vou fazer isso, 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 e vai sair o bolo. O método do inglês é a mesma coisa. Se você questionar muito, você não aprende. Então, primeiro, escolha um método que você goste, que você ache que é interessante e que você confie nesse método. Segunda coisa, Sim. disciplina. Cara, é impressionante como a gente começa uma coisa e não termina, ou começa uma coisa e fica pela metade. Eu conheço uma pessoa que ela fez, sei lá, já estudou inglês há 10 anos. Aí ela, não consegui aprender. Mas estudar há quanto tempo inglês?
Aí ela diz assim, eu estudava às vezes uma vez por semana. Mas não vai aprender. Não Então, dá uma vez, é muito pouco. exatamente. De novo, é igual a questão de academia, né? Você tem que praticar pelo menos ali umas 3 vezes por semana para você sair do nível de sedentarismo, né? Então, inglês tem que ter disciplina também. Se você não estudar de preferência todos os dias, não precisa estudar muito, 1 hora, 2 horas, é conteúdo de minutos. Aí você consegue ter uma compreensão e uma percepção melhor do inglês. Então, primeira coisa, metodologia. Segunda coisa, disciplina. E terceira coisa, mentalidade. Cara, isso bloqueia muito a gente. Esse negócio de pronúncia, de você querer falar perfeito, de você tomar algumas coisas que, eu não consigo estudar pela internet, por exemplo. Não. O cara, ele estudou uma coisa pela internet e ele diz assim, não dá. Eu tenho que ser presencial. Você Nem precisa tentou, se dar... né? Exatamente. Se dê a oportunidade de estudar, de aprender. A escola fica, sei lá, falaram mal dela. Vai lá, experimenta, sabe? Te dá a oportunidade de entender se aquilo faz sentido para ti. Então, mentalidade é uma coisa que pouca gente fala, mas eu acho que são fatores fundamentais para você respirar fundo e falar assim, não, peraí, vamos continuar aqui, vamos ver no que dá. Senão você acaba se bloqueando muito e aí você desiste. Porque tudo que é complexo eu resisto, né? E quando eu resisto, eu tenho uma tendência a desistir. Então, complexidade gera resistência. Então, abre a cabeça e vai em frente. O Carlos Wizard, você conhece o grande empresário que inclusive hoje está sendo aí ministro da Saúde, né? Porque eu não sei. Isso. Mas enfim. O Carlos Wizard, eu já li um livro dele muito bom. E ele comentando, né? Falando como ele começou aí com a escola dele de inglês, que hoje ele vendeu, depois comprou, está negociando aí também junto com o Flávio, né? Ele diz o seguinte, que ele criou uma metodologia para as pessoas que trabalhavam. Porque a metodologia que você dá para uma criança, que dá para um adolescente, ela tem que ser diferente para a metodologia para um adulto. Primeiro que o adulto, ele aprende diferente da criança. Né? Nós já temos aí uma concentração de muita informação. E a criança não, ela ainda tem pouca. Então, você comentou isso, eu lembrei desse trecho que ele comentou. Que bom, como é que eu vou fazer para eu ensinar? Né? Inclusive, eram profissionais que estavam começando a trabalhar em empresas multinacionais e precisavam do inglês. Então, ele criou uma metodologia específica para esses tipos de profissionais. Porque o cara já trabalha 8, 9 horas por dia. Ele vai ter que ainda ter aptidão mental, vai ter que vontade, tentar ficar acordado, botar o cérebro acordado para aprender. Né? Então, ele conseguiu criar essa metodologia e ele começou a avançar aí como nas escolas dele, né? E aí depois avançou para o Brasil inteiro. É isso, Beleza, isso. Você tem que transformar a dificuldade em facilidade, senão não vai sair, a pessoa não vai aprender. É bem diferente, né? O inglês, eu mesma, eu tenho dificuldade, eu já venho há alguns anos assim, né? Tentando estudar sozinha, mas eu já estou decidida que eu vou fazer um curso, inclusive, que esse rapaz, que ele é professor também, ele é novo, um cara inteligentíssimo, ele que criou esse clube poliglota, então a metodologia dele é muito de conversação também. Ele não puxa muito a questão da gramática como a gente vê nas metodologias tradicionais. Né? Ele dá essa base que você está comentando. Você vai começar a aprender verbos, começar a aprender pronomes, mas você vai começar a criar frases. Como é que você vai se comunicar? Né? Então, a pronúncia dele, ele trabalha muito a questão da pronúncia. Justamente porque a gente aqui tem essa facilidade de ter contato com nativos, né? E o que você acha, Osman? Por que as pessoas, o que você falou da rotina, né, da disciplina, na sua vivência, eu acredito que você conheça outras pessoas também, o que você acha que as pessoas desistem, né, até no início? Por que as pessoas não conseguem seguir aí esse objetivo? Legal. Porque existem vários motivos, mas um deles é porque o que era escasso antigamente, hoje é extremamente abundante, que é uma coisa chamada informação. Então, hoje em dia, a gente tem tantas fontes de informação que no final a gente acaba não fazendo nada. Né? Nós nos tornamos verdadeiros acumuladores de informação. Só que a gente acumula muito e consome pouco. Então, não adianta você
ter, por exemplo, o rapaz perguntou da link, perfis e tal. Escolhe um ou dois, no máximo três, e segue neles. Acho que um ou dois é o excelente. E aí você começa a consumir conteúdos daquele perfil ou aquela pessoa que está falando em inglês. Se você começa a checar 5, 6, você vai se perder. Né? Então, a sacada para quem está aprendendo, quem quer começar a aprender inglês, é o seguinte: aprende um pouquinho, executa um pouquinho. Aprende um pouquinho, executa um pouquinho. Prática. Né? Se você não colocar em prática, você vai só acumulando. E aí vai ter uma hora que você vai ter muito material, vai sempre deixar para depois e não vai executar quase nada. É melhor você aprender um pouco e executar um pouco e firmar aquele conhecimento que você aprendeu do que você só aprender, não botar em prática e aí não vai firmar nada. Inclusive, isso não vai te dar segurança para falar inglês. Né? Então, por mais que você, de novo, não tenha viajado para fora do país, não tenha a pronúncia perfeita, mas está executando, você está em campo de batalha e você está botando para aperfeiçoar aquilo que você já aprendeu e que você está praticando. Outros motivos que as pessoas acabam desistindo: falta de disciplina. E então, se a pessoa ela não coloca que aquilo é prioridade, não é importante, é prioridade. Então, hoje em dia, e eu falo muito também sobre crescimento profissional, tem uma outra página, que é a Rocha Neto SST, e meu foco ali é falar sobre crescimento profissional. Se você não coloca que o inglês ou o crescimento profissional é prioridade na sua vida, você não vai crescer. Ou você vai ficar deixando a cargo de um gestor seu lhe promover, ou aparecer uma oportunidade e quererem muito te promover ou te contratar, ou você não vai fazer nada e vai ficar parado, estagnado. Então, a disciplina, ela faz com que você realmente consiga alcançar os seus objetivos. O terceiro motivo é detestar a jornada. Tem gente que começa a fazer inglês, mas a pessoa verbaliza isso: cara, eu odeio estudar inglês. Meu, você não vai aprender nunca. Tu quer ver uma pessoa que detesta inglês? Você já mandou para o universo, né? Isso, já Energia. deixou... Se você fala, você já decretou. Você já decretou, Exatamente, já foi, mano. Exatamente. Um exemplo da pessoa que odeia inglês é a primeira pergunta que ela faz: quanto tempo demora esse curso? É tipo assim, eu já quero saber quando vai acabar. Então eu foco muito no resultado, eu não foco no processo. Né? Eu fiz até um vídeo na minha página que eu falei sobre isso, que as pessoas focam muito no resultado. Porque o resultado, que é o futuro, ele é muito confortável. Né? É que nem você gastar dinheiro numa cena que você nunca ganhou. É confortável isso, você imaginar na situação futura. Só que no presente, ele exige que você ou acorde cedo para estudar, ou vá dormir um pouco mais tarde para estudar, ou sacrifique uma parte do seu almoço para estudar. Quando eu estava na BM, eu estava na rota. Eu não sei como é que vocês chamam o transporte de funcionários aqui, alguns lugares chamam de fretado. Aqui em Manaus a gente chama de rota. Então eu usava todo o período da rota para estudar inglês. A minha rota demorava 1h30 mais ou menos ida e 1h30 volta. Então todo dia eram 3 horas que eu tinha disponíveis ali, que eu não fazia absolutamente nada, para estudar inglês. Então se você, primeiro, não tem uma disciplina, ou se você detesta muito essa jornada de você estar lá, né, você não vai conseguir aprender e você vai acabar desistindo. Eu, por exemplo, eu não posso ler em movimento. Infelizmente, isso me atrapalha demais. Sim. Né? O meu metabolismo não suporta. Então, o que me dificulta também é isso. Né? Então, quando a gente está indo para a empresa, aqui a gente tem o polo petroquímico também, né, de Camaçari. A gente tem algumas empresas que ficam na região de Salvador, mas que fazem parte de outros municípios. Então, às vezes, você, com um roteiro, que chama roteiro, né? Com o roteiro, você faz aí 1h, 1h30, dependendo da empresa. Então, realmente é um tempo que... Mas a gente pode... Né, um podcast, né? Exatamente. Podcast hoje também, ele ajuda. Porque você tem alguns professores, eles não só falam o inglês. Eles dão aí as dicas, né? Português, inglês já é uma forma também de aprender. Exatamente. Qual que é a dica que eu daria para você, então, Priscila? Por exemplo, nas aulas que eu coloco na minha página, eu tenho um grupo do Telegram que eu coloco o arquivo de texto. Então, o que você está falando, teve um momento que eu também senti um pouco de enjoo na hora de ler, na hora que estava no transporte. O que eu fazia? Eu lia antes de sair de casa, então eu pegava aquele texto e revisava ele 2, 3 vezes. Eu usava o percurso só para escutar, e aí, quando eu chegava no trabalho, na hora do almoço, algum intervalo, eu lia de novo.
Então, aprender inglês é através de repetição. Quanto mais você repetir aquele conteúdo, mais massificado ele vai ficar na sua mente. Inclusive tem um aplicativo para isso, que é o Anki. Eu também divulguei um vídeo ensinando como utilizar o Anki. Ele usa um sistema de repetição espaçada. Então nós temos a nossa memória curta e a longa, né, curto prazo e longo prazo. À medida que o tempo vai passando, a informação vai caindo. Então o Anki ele é um programa que ele faz com que você eventualmente tenha acesso àquele conteúdo. Então quando a informação começar a cair, ele relembra você. Então você sempre mantém um nível de estar memorizando todas as sentenças e vocabulários e tal. Então é uma forma que você encontra, lembra, transformar uma dificuldade numa facilidade. Aí você consegue reter mais informação, consegue lembrar de mais coisas, e aí isso vai só aprimorando o seu aprendizado no idioma. Obrigada aí pela dica, porque realmente tem pessoas que não... Eu enjoo feio. Eu não tenho condição mesmo, passo muito mal. Então, às vezes até se eu fazer movimentos bruscos dentro de veículo andando não é legal. Ô, Osman, você pode dizer pra gente se tem uma diferença de remuneração para um profissional que ele está galgando, né, entrar em uma multinacional que exige inglês e o que não exige inglês? Quem tem inglês realmente é um mito ou é verdade? Quem fala inglês, quem se comunica em inglês, ele tem uma remuneração salarial maior ou é mentira isso aí? Legal. Eu vou trazer 2 fatos para vocês aqui. O primeiro foi... a Salete está perguntando qual Rapidinho, o pessoal está pedindo para você escrever o nome do aplicativo. Você pode escrever aí para a gente? Vou escrever aqui, ó. É esse aqui, ó. Anki. Na minha página tem lá como memorizar e aprender o mais vocabulário em inglês. E aí, dentro desse vídeo, que está no YouTube, eu explico como utilizar o Anki. Tá no YouTube, né? Não está aqui no Instagram, não. É um vídeo longo, eu coloco no YouTube. YouTube, viu, pessoal? Isso. Aí é interessante que use no computador, a versão para computador, mas para smartphone ele também está disponível. Só que para iPhone ele é pago. Então, para Android é free, mas para iPhone é pago. Então, quem usa iPhone... Mas não é obrigatório, você pode usar para computador também, que ele ajuda. Bom, sobre a remuneração lá que você perguntou. Isso. Quando teve uma empresa que eu saí dessa empresa em dezembro de 2017. E aí eu mantive contato com o meu antigo gestor, né? Fiquei conversando com ele eventualmente. Quando foi em março, abril de 2018... Rapidinho. Opa, pode falar. Falta só 8 minutos para a gente. Tá. Então eu quero ver se dentro desses 8 minutos a gente consegue concluir, né, essa pergunta e eu te fazer uma outra para a gente fechar. Tá? Será que a gente consegue? Com certeza, com certeza. Então, resumindo aqui a história, ele falou para mim que ele estava para abrir mão da experiência na área de segurança só por conta do inglês. Ele não conseguia encontrar ninguém que falasse inglês. Eu saí em dezembro de 2017, eles conseguiram contratar um técnico de segurança em agosto de 2018. Então, olha o tempo que ele ficou para conseguir encontrar alguém no perfil, com a experiência e que falasse o idioma. Se vocês pesquisarem na internet quanto é a remuneração para quem fala inglês, vocês vão encontrar uma média entre 35% a 45% a mais. Então, vocês estão vendo na prática que, de fato, é um diferencial. Quando você fala inglês fluente, ou pelo menos avançado, que você consiga se comunicar e tal, você está em outro nível e você se torna um elemento que é fundamental para que a gente seja valorizado nas empresas. Se torna raro. Então, a gente tem uma impressão de que não, nós somos importantes, temos que ser valorizados. Não. Empresa valoriza o funcionário que é raro, ou seja, ele é diferenciado dos outros funcionários. Aí você consegue ser bem remunerado. Beleza. Osman, como é feita, você que já passou por essa experiência e vem passando, né, aí dentro da sua carreira como TS, como engenheiro, coordenador, como é feita essa seleção? Eles fazem a seleção já falando inglês ou eles começam com português e à medida aí do período da seleção eles abordam, agora a gente vai falar inglês e tal. Como é que funciona essa seleção? Tá. Já aconteceu de várias formas. Inclusive, já teve empresa que
contratou uma escola para fazer essa seleção. Mas, basicamente, eles vão pedir o seu currículo em inglês, então ele tem que estar todo traduzido no inglês, e ele tem que fazer sentido para você. Então não adianta só jogar no Google Tradutor e devolver para o Word, que não vai dar certo. Tem que ter conhecimento. Exatamente. Então, assim, se você... Uma dica para quem não sabe... quer dizer, quem não sabe nada de inglês não vai nem participar de um processo. Para mim, não deveria. Mas quem sabe alguma coisa, uma dica é a seguinte. Pode até traduzir no Google Tradutor para o inglês, depois devolve para o português e faz uma comparação, ver se faz sentido aquilo. Tem palavras que não faz o menor sentido se vocês traduzirem ela isolada, por exemplo. Então, mas isso você está dizendo a preparação antes da seleção, não é isso? Exatamente, exatamente. Para você mandar o currículo, preparar um currículo em inglês. Então, o que eu fiz no meu primeiro processo seletivo que eu participei que exigia inglês? Eu peguei o meu currículo em inglês e eu estudei em cima dele. Então, porque, de novo, né, não é uma coisa comum. Até então não era comum para mim. Foi meu primeiro processo. Então, eu nunca tinha trabalhado em empresas que exigiam inglês. Então, primeiro eu memorizei todos os setores que eu trabalhava em inglês. Eu memorizei as atividades que eu fazia em inglês. Eu memorizei, enfim, basicamente toda a minha experiência em inglês. Então, quando a pessoa perguntava, me fale sobre o seu background, né, que é a sua experiência, a sua bagagem. Aí você começa a passar informações para ela daquilo que você, né, já fez, só que em inglês. Uma outra coisa que pedem, redação. Então, lembra daquela prática do writing? De você praticar a escrita? Então, ela é interessante porque senão você até fala, mas só que na hora de escrever você não vai saber se a escrita está correta. Então, é importante que você pratique também a sua habilidade de escrever. Algumas vezes tem empresas que perguntam sobre hobbies, sobre o que você faz nos finais de semana, com quem você mora, meio que para dar uma quebrada no gelo e para também saber se você só não decorou um texto, por exemplo, para estar lá na entrevista. Então, a entrevista em inglês ela não é muito complicada. Teve um momento que me deixou um pouco desconfortável, foi quando eles entraram num assunto sobre análise de risco. E aí eu já estava muito cansado, né? Porque é uma entrevista cansativa para quem não está acostumado. E aí eu já comecei a me perder um pouco e tal. Mas só que eu já tinha falado tanto que aí eles meio que relevaram. Mas a dica é estudar em cima do currículo, traduzir o currículo para o inglês. Tem algumas perguntas básicas que eles fazem, né? Sobre, enfim, qual a sua idade, quanto tempo você tem de experiência. Isso tudo você tem que ter também ela em inglês. Mas é bem tranquilo. Se você está preparado para isso, ela é bem tranquila. Beleza. Osman, eu vou fazer as considerações finais. A gente só tem aqui agora 3 minutinhos. Né? Primeiramente, mais uma vez, agradecer demais a sua participação. Agregou muito para mim também. Acredito que agregou bastante aí para o público que esteve conosco. Tá? E dizer que eu estarei disponível sempre que você precisar, tá? Se precisar de alguma coisa, se precisar fazer uma live comigo, a gente faz uma live, não tem problema. Que eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Ainda mais no momento que a gente está hoje, essa pandemia vem agregando para a gente o compartilhar, o ajudar. Né? Então, meu muito obrigada aí a todos que participaram e pode fazer suas considerações finais. Cara, eu queria agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui, principalmente para todos que também tiraram um pouco do seu fim de domingo para estar aqui com a gente, aprendendo, participando, perguntando. Eu acho que isso é uma forma que a gente tem de contribuir um pouco com o outro. Então, para mim é um prazer, na verdade. Eu não vou nem dizer satisfação, é um prazer estar aqui falando com a galera, a pessoa perguntando, interando. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Eu quero te agradecer pelo convite. Eu super topei na hora que você falou, então para mim, apesar de os horários não baterem às vezes, a gente ser meio complicada, mas para mim é muito bom poder estar aqui agregando, contribuindo, compartilhando. Acho que a gente tem, eu aprendo muito mais quando eu ensino. Então eu consigo fomentar, eu consigo massificar tudo aquilo que eu tenho aprendido. Galera, inglês não é uma coisa difícil. Precisa apenas de prática, disciplina. Precisa você querer. Você precisa querer estar em campo. Torne o inglês prioridade. Você consegue mudar. Acho que os melhores cargos e salários que eu tive na minha carreira, de técnico até hoje como coordenador, o inglês ele foi fundamental para isso,
porque ele me colocou à frente de grandes multinacionais, empresas realmente de ponta. Então, o inglês ele é um diferencial na vida do funcionário hoje, principalmente da nossa carreira de SST. Então, estudem, né? Me sigam no Instagram, sigam a Priscila Isso, também, tem siga muito Neto. conteúdo interessante. E continuem trazendo, tornando o inglês como prioridade na vida de vocês, que vai dar tudo certo. Beleza. Então, pessoal, obrigada. A gente tem menos de um minuto aqui para não cair de vez e atrapalhar a nossa finalização. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês possam ter aí aprendido um pouquinho, né, com os mães. Sigam que ele tem aí esse conteúdo, né, dos técnicos. Tem o conteúdo dele também, né, profissional também como engenheiro. E a gente vai trocando informações aí, trocando figurinhas. Então, Osman, muito obrigada. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Eu vou gravar, viu, pessoal? Tchau, tchau. Show de bola. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau.